não sei por que o mouse não está funcionando. Não tem problema, dá para passar nas setas. Abra sua Bíblia para primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Nós olharemos para uma história bem conhecida no Antigo Testamento, que é do profeta Elias. O profeta Elias no Monte Carmelo, ele está diante de uma situação extremamente complexa. Toda essa história começa no capítulo 17 do livro de 1 Reis, quando Deus manda Elias comparecer diante do rei de Israel, e dizer o seguinte para o rei Acabe. O rei Acabe, para os irmãos terem ideia, estava sendo o pior rei que Israel já tivera até o momento. O pior rei. E esse homem, ele levou Israel a deixar de adorar a Deus e começar a adorar a Baal, a Azerá. Adorava-se ao Deus, a deusa Azerá, ao Deus Baal, e existia um poste em Israel e o povo se curvava diante daquele poste. E aí, um certo dia, Deus disse para o seu profeta Elias, que até então não é conhecido, nada se sabe sobre Elias, e ele diz: apresenta-se diante de Acabe e diga que não irá chover, até que você diga o contrário. Até que você diga, agora a chuva volta. E aí Elias se apresenta diante do rei Acabe e diz: assim como Deus vive e eu estou em sua presença, não haverá chuva e nem orvalho do céu, até que eu diga o contrário. E ele sai dali. E os meses, as semanas e meses foram se passando, e a chuva não veio. Eu estou falando de ir colher numa roça de café, sabe por quê? Porque Deus mandou chuva. A chuva é fundamental. Mesmo que, lá no caso tenha a irrigação, mas se não chover por longos tempos, nem irrigação vai ter, porque seca a água. E aí o profeta Elias, o texto vai apresentando tantos detalhes que não vou, neste momento, explorar, mas ele passa a estar em uma caverna, escondido, porque Deus o manda ir para aquele lugar. Depois de sei lá quanto tempo naquele local, Deus o diz para ele: vai até a cidade chamada Sarepta, e fica ali numa viúva, e ele chega na casa da viúva e diz: eu quero água, eu quero comer alguma coisa. E ela diz: não tem nada. Só tem um punhadinho de farinha, um punhadinho de azeite, e eu estou catando uns gravetos, uns cavacos aqui para fazer um fogo e fazer a última refeição, comer com meu filho e esperar a morte. E ele diz para ela que a farinha não se acabará e nem o azeite da botija. E Deus sustenta aquela viúva por muitos anos, porque o profeta Elias é um homem de Deus. E aí o texto vai continuando. O tempo foi passando. Você vai ler aqui comigo que já são 3 anos sem chuva. Imagine 3 anos sem chuva. Eu não sei quantos aqui são exatamente, dos lugares mais secos do nosso país, porque tem lugares que é longe, mas é ainda bem chuvoso, Mas existiu períodos de seca aí, sei lá, acho que a década de 70 teve uma seca terrível, que morreu muito a criação e tal, mas não chegou nem perto de 3 anos sem chover. São 3 anos que não chove em Israel. O rei Acabe manda procurar Elias em cada povoado. Ele quer encontrar esse homem, porque desde que Elias profetizou que não choveria, Acabe nunca mais viu o seu rosto. Esse é o contexto, essa é a situação. E aí o versículo 1 do capítulo 18 nos diz o seguinte: algum tempo depois, quanto tempo? No 3º ano da seca,
o Senhor disse a Elias, olha o que Deus disse para Elias aqui: vá apresentar-se ao rei Acabe e diga-lhe que enviarei chuva. Esse é o contexto. E Elias, que não é alguém como Jonas, lembra do domingo passado? Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome, olha o detalhe da narrativa, a fome era severa em Samaria. Atualizada vai dizer, a fome era extrema em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor, e certa vez, quando Jezabel, que é a esposa de Acabe, havia tentado matar os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 covas. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si, Acabe foi para um lado e Obadias foi para o outro. Olha aqui o que está acontecendo. Nós estamos falando do rei, nós estamos falando daquele que tem, uma tropa de cavalos e de mulas e de todos esses animais que não só para o serviço aqui é o arsenal de guerra. Uma nação sem um exército é uma nação desprotegida. Uma nação com um exército montados em cavalos é uma nação poderosa na guerra. Então eu fico imaginando a preocupação do rei, em sustentar aqui, ele diz, pelo menos alguns dos cavalos, precisamos salvar alguns dos cavalos. E dividir a terra, e um vai procurar, por grotas, por riozinhos, por alguma coisa que ao redor desses ambientes mais úmidos, há pastagem, alguma coisa. Então essa é a ideia. E aí o que acontece? Versículo 7. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei, Elias está aqui. Obadias, porém, protestou. Que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra, e cada vez que lhe diziam, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz, vá e diga ao rei, Elias está aqui, mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde, e quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. E no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhe forneci alimento e água. E agora o Senhor diz, vai e diga ao rei, Elias está aqui. Se eu disser isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Eu vou parar aqui rapidamente, aí a gente recapitula algumas questões e avança aqui, tá bom? Então o profeta Elias, ele estava
né? Longe e distante do rei Acabe, mas certo momento, 3 anos depois da seca, 3 anos de sequidão, Deus diz para ele: Elias, apresente-se a Acabe. E ele, tudo bem. E ele caminha. A providência divina foi que Elias encontrasse primeiro com Obadias e não diretamente com Acabe. E aí Elias, né, Obadias o reconhece, se curva ali diante de Elias: é você mesmo? Sim, sou eu. Vá dizer a Acabe que eu estou aqui. E eu não vou entrar nos méritos da questão, mas Obadias diz: não posso. Acabe está tão furioso, está tão nervoso contigo, que se eu falar, Elias está aqui, ele me mata. Por quê? Que era bem possível isso acontecer. Porque Obadias diz aqui que ele era o administrador do palácio. Simplesmente dizer: Elias está, eu encontrei Elias em tal lugar. Como é que é? Não foi você que vistoriou junto comigo todas essas terras aqui? E agora você vem dizer que e sabe onde está Elias? Por que não me disse antes? Ele poderia matá-lo. Então eu consigo entender o medo de Obadias. Como disse, não vou entrar na questão, né, desse medo do que acontecerá com a própria vida, sendo ele também um homem temente ao Senhor, um homem que certa vez escondeu 100 profetas, porque a iracunda esposa de Acabe, que era Jezabel, decidiu matar todos os profetas do Senhor. Ela era quem sustentava os profetas de Baal, não do Senhor. E aí Obadias esconde esses homens. Então Obadias é sim um homem que teme ao Senhor. É um homem que anda com o Senhor. Mas nesse momento aqui ele tem muito temor da própria vida. E Elias, que caminha com Deus, Elias que está em comunhão com o Senhor, ele conforta Obadias dizendo: Obadias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou, vá chamar o rei Acabe, que eu vou falar com ele. Tem várias questões aqui. Irmãos, nada mais assim transmite para nós segurança e conforto, não apenas do que palavras firmes, né, de afirmação, palavras de firmeza, mas palavras vindas de alguém que anda com Deus, de alguém que teme ao Senhor. Talvez se a gente fosse pegar, né, já pensou Jonas dizendo o seguinte: assim como vive o Senhor em cuja presença eu estou. Não é incoerente? Pensando na escorregada que Jonas deu. Mas um homem que não tem medo da própria vida e que o obedecer a Deus é mais importante do que qualquer coisa, que é aqui no caso de Elias. Porque Elias não é um homem conhecido no palácio. Mas no capítulo 17, primeira cena que Elias, né, aparece aqui, ele já está diante de um rei de Israel, dando de dedo para o rei, dizendo: assim como eu estou lhe dizendo, não vai chover, saiba que não vai chover. Acabe já poderia ter mandado matar Elias lá atrás. Como é que é, seu abestado, velho? Tu está dizendo para mim que não vai existir chuva em Israel, sabendo que Baal é o Deus da chuva, é o Deus do trovão. Então, quando Elias diz para o rei Acabe que não existirá chuva, não é simplesmente um lunático dizendo algo solto. É um homem dizendo: o seu Deus não é poderoso para fazer chover, e o meu Deus está dizendo que não vai chover. E não é só isso. Ele está envolvido até o pescoço nisso. Que ele diz: até que eu diga o contrário. Ele coloca em risco a sustentabilidade da nação de Israel. E já são 3 anos, e a fome é extrema. Mas nada mais consolador para nós é receber uma palavra, seja ela às vezes de repreensão, seja ela de afirmação, mas de alguém que anda com Deus. E aqui é o que Elias faz com Obadias. Ele diz: Obadias, vá chamar Acabe. E aí ele chama Acabe, ele diz: olha, rei, eu encontrei Elias. E Elias está aguardando por você em tal lugar.
E agora é o encontro de Elias com o rei Acabe. Olha, vamos continuar lendo a história? Versículo 17. Quando Acabe viu Elias, disse, e aqui eu acredito que já é meio de longe, viu? Não é depois da proximidade, um aperto de mão. E aí, rapaz, por onde andastes esses anos? Não, de longe. Ele já vê Elias, e aí ele já grita, é de longe. Acabe é doido mesmo, olha só. Ele diz assim, ó, é você mesmo, perturbador de Israel. Elias é o que está causando perturbação a Israel, na visão de Acabe, né? Elias é o causador da fome, da miséria, da seca. Aquele cavalão, quarto de milha, né? Não existia isso na época, mas eu estou visualizando, né? Eu que gosto dessas coisas, viu? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas na minha vida, né? Na minha vida rural, eu fiz pelo menos 2 cursos envolvendo cavalos. Eu fiz um curso de doma e eu fiz um curso de adestramento. Tem aqueles cavalos para andar bonitinho, assim, com a cabeça curvada e plá, plá, plá. Eu fiz o curso daquilo, né? Não deu certo, não. Quando eu fui executar, não... Vai, obedece, eu não obedecia. Vai, me obedece, não obedecia, né? Mas eu já domei, né? A cavalo, de iniciar chucro de tudo e terminar e adestrar e obedecer. Né? E eu fico imaginando aqui. Para Acabe, Elias é o causador, né, da perca material, dos cavalos belos e fortes do seu palácio, do povo que ensandecido perturba e grita por comida. É você mesmo, perturbador de Israel. E aí Elias, que anda com Deus e que não teme a própria vida, ele diz assim, ó, não causei problema algum a Israel. Respondeu Elias. O Senhor, ó rei, você e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer ao Senhor. Eu me perdi aqui, eu fui olhar lá, se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor. E em vez disso, adoram imagens de Baal. Um homem que não tem medo da própria vida, cujo coração está voltado para agradar o Senhor, ele não tem medo de dizer a verdade para o rei. Eu não sou o perturbador de Israel, mas toda essa situação, ó rei, é causada porque você e a sua família, você e a sua esposa, introduziram em Israel a adoração a Baal. Vocês abandonaram o Senhor. Vocês desprezaram os mandamentos do Senhor. E essa seca é por causa de você e não por causa de mim. Irmãos, a própria lei do Senhor já dizia isso. Que se o povo de Israel permanecesse fiel, Deus abriria as comportas do céu, derramaria chuva, faria a semente crescer e a plantação frutificar. Mas se o povo abandonasse o Senhor, o texto diz, né? O céu seria como de bronze, não vai cair uma gota de chuva do céu. Então Elias, ele não está dizendo o que ele acha, o que ele pensa, o que ele gostaria que fosse. Elias está dizendo o que Deus disse na sua palavra. E aí o texto continua. E aí o que é que nós temos aqui? Nós temos o pico, né, dessa história, o clímax, que é o seguinte. Elias diz assim, vamos resolver esse negócio agora. Vamos resolver esse problema, rei. 19. Agora convoque todo o Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E convoque também, olha, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel, que são sustentados pela sua esposa. Chama essa laia tudo, chama essa cambada inteira. E vamos junto com o povo de Israel no Monte Carmelo. E olha o que acontece aqui, ó. Acabe, que tinha interesse em resolver a situação, sem sombra de dúvidas, e julgava que seria, né, do jeito dele talvez,
diz aqui o versículo 20, Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Os profetas aqui são os 850, né? 450 de Baal, 400 de Azerá. Chamou todo mundo para se reunir no Monte Carmelo. E aí o que o texto continua dizendo para nós? Elias se colocou diante do povo e disse: Até quando vocês ficarão oscilando de um lado para o outro? Até quando vocês estarão divididos? Atualizada diz, até quando cochearão entre dois pensamentos? Quais os pensamentos? Está aí, ó. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Sirva o Senhor, siga o Senhor, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. Então Elias lhes disse, sou o único que resta dos profetas do Senhor, pelo menos naquele momento que estava ali. Obadias tinha dito que já havia escondido gente, né? Mas ali Elias não está junto com mais alguns companheiros, Elias está sozinho. Sou o único que resta como profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. E aqui estão eles aí. Ó. Agora, tragam para cá 2 novilhos. Olha a proposta de Elias. Justa, proposta justa. Né? Tragam para cá 2 novilhos. Que os profetas de Baal, escolha um deles. Vou dar preferência para vocês. Cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha do altar, mas não porei fogo na lenha. Então, invoquem o nome de seu Deus e eu invocarei o do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Pronto. Está simples aqui. Vamos resolver a situação? E aí o que acontece? Elias, eu vou continuar lendo. Então Elias disse aos profetas de Baal, comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. E gritaram, e estão clamando. Olha só o que está acontecendo aí. O que diz aí? Ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, imagine essa cena aqui, vamos lá, vamos explorar um pouco a imaginação. Quantos profetas são aqui? De Baal, 450. De Azerá tem mais 400. Tá? Você acha que... quantos nós estamos aqui hoje? 60 pessoas? 50 e tanto? Se contar as crianças, passa, né? 60, alguma coisa assim. Tá. Nós cantamos hoje. Hoje a igreja estava cantando animada. Né? Cantamos. Lemos o pacto juntos. Dá uma certa... né? Rebumbância de voz. Agora, 450, ou melhor, 850. Você acha que é pouco barulho? Rapaz, é barulho, é zoada, como diz lá na terra do Danival, né? É buia, hein? É uma buia danada. E aqui não é homens, né? Que estão recitando um pacto de compromisso. Não, eles estão clamando a Baal. E como que você acha que é o clamor? Geralmente a ideia de clamor também, né,
traz a ideia de alçar a voz, de elevar-nos em direção à divindade, e suplicar e clamarmos a Ele. 450 de Baal, 400 de Azerá, e esses homens estão descendo ao meio-dia, gritando e clamando. E já pensou que marmota de cena? Aí o profeta Elias, sozinho do lado de cá, é um tanto atrevido também, né? Um tanto destemido e para frente, ele diz o seguinte, agora essa eu consigo ver o quanto sarcástico e hilário Elias é. Ó. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais altos. Mas eu sei por que todo esse tempo aí não teve nada ainda. Vocês estão falando baixo. É igual as crianças, né? Bom dia, bom dia. Nem ouvi. Se o tio e a tia fizer assim, né? Mais forte, eles vão derrubar o prédio. Bom dia! Né? Elias está aqui, mas também são e muitos, mas falando baixo desse jeito. E aí eu fico imaginando, né? Eles já estavam numa situação, meu amigo. Horas clamando Baal. E aí, acho que eles elevaram a voz. E Elias zombando deles e dizia, sem dúvida ele é um Deus. Não é um Deus? Não, vocês não servem a ele? Ele já não respondeu com fogo, com chuva, e já não mandou raio, e já executou. Ele é um Deus, Baal é Deus. Olha, mas talvez ele esteja meditando. Ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando, dormindo. Ele precisa ser acordado. Mais voz, mais alto. Eita cena, hein? Eu queria estar lá para ver isso aí. E aí o que acontece? O povo foi tomado ali de emoção e de desejo e de dúvida e medo. E o próximo versículo, Gabriel, o que aconteceu aí? Então gritaram mais alto. E como era de costume, cortaram-se com facas e espadas. Começou a se cortar. Né? Derramamento de sangue, sacrifício, alto flagelo. E aí até sangrarem. Agora ele responde, né? Vamos ver. Agitaram-se e em transe, desde ao meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta, nem reação alguma. Não teve uma buia, né? Não teve uma resposta, não teve um nada. Sentiu um cheiro de fumaça, não sentiu nada, que não teve nada, não teve fogo. Nada. Então Elias disse ao povo, venham aqui. Chega. Para com essa bagunça agora. Venham todos aqui, mais perto. E o povo se aproxima. Todos se reuniram em volta dele. Enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Não se adorava mais ao Senhor, mas a Baal. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços, e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida, ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem sobre o holocausto e a lenha. O desafio ainda era, o Deus que responder por fogo é o Deus verdadeiro. Fez o altar, fez tudo, falou, não, molhe agora, pegue jarras grandes e tragam e molhe tudo isso, joga em cima dos pedaços de carne, a lenha e tudo. Depois que fizeram isso, diz, façam a mesma coisa novamente. Quando terminar, ele diz, agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução, e a água
corria ao redor do altar e encheu a valeta. Escorre. Tá virando lama, tá virando um melechete ali, tá virando, né? Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o texto diz, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras. Eu já vi fogo queimar carne e queimar madeira. Pedra eu nunca vi. E o chão. E secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. O povo respondeu, né? O povo os prendeu, e Elias os levou para o riacho de Quizon e ali os matou. Essa é a história, né? E eu gostaria de, rapidamente, né, o tempo hoje já correu, já foi, eu só vou concluir aqui com alguns pensamentos e aplicações. Elias, ele está diante do Senhor, ele está diante do povo, ele está diante dos profetas de Baal, ele está diante de Acabe. E é interessante nós vermos que Elias, ele restaurou o altar do Senhor. Antes de colocar os sacrifícios para ser queimado, ele restaura o altar. É interessante isso. O povo de Israel adorava ao Senhor no altar, oferecia os sacrifícios no altar. Isso no Antigo Testamento era assim que acontecia. Aproximava-se de Deus mediante um sacrifício. Caminhava-se na presença de Deus mediante sacrifícios. Nem sempre o sacrifício era de um animal para ser queimado. O animal para ser queimado sempre era um sacrifício para perdão dos pecados. Mas existiam muitos outros sacrifícios. E aí o povo de Israel, ao desviarem-se dos caminhos do Senhor, eles deixaram de oferecer sacrifícios no altar do Senhor. O altar até quebrado estava. E Elias junta 12 pedras, simbolizando cada uma das 12 tribos de Israel, conserta o altar para oferecer um sacrifício ao Senhor. É interessante nós notarmos essa questão de Deus, sacrifício e altar no Novo Testamento, porque é exatamente assim que não se faz para chegar perto de Deus. Não se faz um sacrifício mais para chegar perto do Senhor. Se fez muito sacrifício no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento não precisa mais fazer sacrifício. Isso porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sacrificado por nós, no altar do Senhor. Jesus encerra o antigo pacto, a antiga aliança, onde para se aproximar de Deus, o ofertante precisava levar um animal para ser sacrificado. Só que o Novo Testamento continua falando de Deus, continua falando de sacrifício e continua falando de altar. Só que é interessante que no Novo Testamento, o crente, a pessoa, vamos pensar assim, a pessoa, o ser humano, ele não leva mais um sacrifício, ele é o próprio sacrifício.
Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 1, Gabriel. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. É preciso fazer uma entrega ao Senhor, uma entrega de si ao Senhor, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que essa entrega de si ao Senhor, ele diz, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Como que adoramos ao Senhor no Novo Testamento? Nos rendendo a Ele, nos entregando ao Senhor. Não como no Antigo Testamento, uma oferta morta, sacrificada, né, imolada. Não, Deus não quer isso. Deus quer vidas vivas, rendidas no seu altar. O crente é o sacrifício. Tá? Então, muitas pessoas querem o poder de Deus em suas vidas, mas elas estão igual o povo de Israel, entre uma coisa e outra. Elas estão entre o Senhor e elas estão entre Baal. Não, Deus me livre, eu não me curvo diante de um poste. Eu não adoro. Não, não é isso. Mas elas se rendem, querem se render ao Senhor, mas vivem rendidas a outros desejos. Não tem como nós caminharmos com Deus e caminharmos com o mundo. O próprio Jesus diz, não tem como o seu coração estar devoto a dois deuses. Você vai aborrecer um e agradar o outro. Não se pode agradar a Deus e agradar ao dinheiro, Jesus diz. Simbolizando, né, todas as posses desse mundo. Não tem como, se o alvo da sua vida é ser rico, olha, não tem como você agradar o Senhor. Porque para agradar o Senhor, nós precisamos viver para o Senhor e não para nós mesmos. E o que é que precisamos fazer? Tomar uma decisão. Assim como Elias convocou o povo de Israel. Até quando vocês estarão divididos entre duas coisas? Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Tem gente que está na igreja, mas quer estar no mundo. Tem gente que quer estar no mundo, mas quer estar na igreja. Né? Ou pelo menos no sentido de reconhece a necessidade da igreja na sua vida, de Deus, ou porque já esteve, né? Porque já foi, e fica, e aquela, decida, tome uma decisão, quem é o Deus na sua vida? Ah, sou eu mesmo, é os meus desejos, então suma, e vá com Deus, né? É assim que a gente pode dizer, né? Não fique não, mas olha, não fique não, a igreja é o lugar mais chato do mundo, para quem não quer agradar a Deus. É chato, as músicas é chata, aquele irmão que faz a reunião é chato, a pregação, de novo esse negócio, é horrível. É o pior lugar do mundo para quem não quer nada com Deus, é a igreja. E ainda ser cobrado para vir no domingo que vem, isso não é comigo não. Não é? É horrível. Vem não, vem mais não. Não vem mais não. Se não é o seu desejo agradar a Deus, igreja é o lugar errado. Agora, se o seu desejo é agradar o Senhor, é receber do Senhor instrução para a sua vida ser direcionada corretamente, para que as decisões erradas já tomadas possam de alguma forma, né, ter a sabedoria da palavra de Deus para você guiar, para você corrigir, para você... Esse é o seu desejo? Então venha para a igreja, porque aqui a palavra de Deus é pregada. Não é todo lugar que se chama igreja também, que prega corretamente a palavra de Deus, que se abre, que se lê, que se explica, mas se você achar um lugar desse, vá lá, fique lá e não saia de lá. Se é aqui, então é aqui. Mas viver entre dois pensamentos não é produtivo. Agora, no caso de Elias,
Não é que existem duas opções que dá certo. Às vezes na vida nós temos isso, né? Nós temos que decidir entre uma coisa e outra. E está tudo bem se você decidir a A ou se você decidir a B. Tudo bem. Se der certo ou der errado, as implicações são as consequências pequenas relacionadas a isso. Agora, no entanto, se o que está em jogo é uma questão tão importante quanto essa de quem é o verdadeiro Deus, então cuide para você não estar clamando ao Deus errado. Já pensou? O texto não nos fala, deixa eu fechar aqui. O texto não nos fala que os profetas de Baal eram infiéis ao que se esperava de um profeta de Baal. Não diz isso. O texto não diz que eles não eram abnegados, que eles não eram esforçados. Pelo contrário, eu vejo muito esforço aqui, viu? Já pensou? Clamar, orar, vamos pegar aí, é uma oração de clamor, de pedido. De manhã até meio-dia, de meio-dia até a hora do sacrifício à tarde. Esse povo aqui é muito fiel, meu amigo. Esse povo aqui é muito diligente, é aplicado. Mas não é esse o ponto. O ponto é que muitas vezes, irmãos, a gente pode estar aplicado, diligentes, mas na direção errada, no Deus errado. Quantas e quantas pessoas têm o desejo de um dia morar no céu? Falta entendimento, mas só um doido para dizer, eu não quero ir para o céu não, eu quero ir para o inferno. Só um louco para dizer isso. Talvez até tenha alguns aí que diga de boca para fora, que fala para debochar, mas no fundo, o camarada sabe que, não, eu queria mesmo, é estar num lugar bom. Eu quero estar num lugar de paz, um lugar de bênção, de alegria, sem problemas. Então, muita gente, aberta ou fechada, né, declarada ou de maneira pessoal, querem morar no céu, mas estão clamando o Deus errado e não há resposta. Clamam o Deus, talvez, né, da tradição recebida pelos pais. É assim que se faz. Por quê? Porque é assim que meus pais faziam, é assim que meus avós faziam, e é assim que eu chego no céu. Será que é assim? Repetindo as rezas, né, as preces e as orações aprendidas. Será que é assim? Indo a determinado ambiente, a igreja tal, porque a salvação acontece aqui. Será que é assim? Irmãos, a Bíblia diz que existe sim um céu, existe sim um caminho para o céu. E esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente o clamor para o Deus correto, Jesus Cristo que morreu na cruz, pode salvar o pecador. Somente o clamor para o Deus correto vai ter a resposta adequada. Aqui no caso de Elias, a resposta era, né, o Deus que responder por fogo. O Deus que responde com salvação, sabe qual é? O único que pode salvar, Jesus Cristo. Mas essa bênção da salvação que é de graça, ela só acontece assim como o fogo lá em Israel, que naquele dia caiu, só depois de clamar e clamar para o Deus certo. Você já clamou por salvação na sua vida? Você já clamou por perdão dos seus pecados? Você já clamou, Senhor, salva minha alma. Senhor, me leva um dia para o teu céu. É isso que precisa fazer. Então, como, né, profeta do Senhor, né, emprestando aqui a história de Elias, eu digo, até quando cocheareis? Até quando estarás entre dois pensamentos, dois muros? Decida-se. Mas eu desafio o seguinte, decida-se pelo Senhor. Decida-se em crer em Jesus, porque esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que salva. Esse é o Deus que perdoa. Esse é o Deus que leva para o céu. Aí eu pergunto, você já fez isso alguma vez? É assim que Deus escolheu salvar pecadores. É quando eles se arrependem. É quando eles se voltam para o Deus verdadeiro.
é quando eles clamam ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por tudo. Pedimos que nos abençoe, que cuide de nós, que nos direcione, que nos faça entender o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor possa, ó Deus, cada dia não apenas revelar-se Deus sobre o universo, mas revelar-se Deus sobre as nossas vidas. E que possamos, ó Deus, com coragem servir ao Senhor. Nos dê uma semana em tua presença, nos dê um dia abençoado, um após o outro essa semana, nos guarde, nos leve em paz e nos traga e nos proteja em cada ida e vinda. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.